Começa a exibir hoje o Recalculando 2024. O Recalculando, como você já sabe, é uma série de reportagens que busca olhar para o futuro, ver os problemas que nós temos hoje e tentar discutir soluções que estão sendo pensadas para esses problemas. Em 2023, uma das principais coberturas aqui da RPC foi a das enchentes em União da Vitória e várias outras cidades do estado. Por isso, a equipe do repórter Murilo Souza foi atrás do que pode ser feito para amenizar esse problema. Que cidades do mundo conseguiram amenizar as enchentes? E o que cada um de nós pode fazer para contribuir? Do alto, a vida que parece ter voltado ao normal. E para muita gente voltou mesmo. Ruas sem água, o Iguaçu correndo no leito. União da Vitória depois da enchente. Mas a rotina, a realidade, está longe de ser igual para todos. De baixo, de perto, as consequências de quase 50 dias de inundação ainda estão bem visíveis. Esse era o caminho para a casa do Luiz. Agora é caminho de lembrança, de incerteza. Um monte de entulhos é o que sobrou da história de uma vida toda. A morada frágil, de madeira, não resistiu à força da água. O documento foi tudo. Perdeu tudo. Tudo. Móveis. Tudo. E a enchente chegou ali e subiu rápido, foi subindo. Não deu tempo de nada. Quando eu me acordei, a água já estava lá dentro já. A irmã o acolheu em casa desde que a enchente começou. É o Porto Seguro no meio do vazio que ficou. Sem casa, sem móveis, sem documentos, o que resta é a esperança de reconstruir a vida. E para Deus que me ajude, me abençoe, que eu possa construir de novo. É a única coisa. A casa do Luiz ficava no bairro Cidade Jardim, um dos mais próximos ao rio e mais afetados pela enchente. Quando o Iguaçu chegou no pico, acima dos 8 metros, só os telhados apareciam fora da água. E nem as casas mais altas escaparam. A Cecília mora há mais de 20 anos por aqui. Depois da enchente de 2014, a família levantou a casa na esperança de se proteger. Mas não foi suficiente para evitar os prejuízos. Nas paredes ficaram as marcas da inundação. Para mim foi muito difícil, né? Foi bem difícil, que eu perdi tudo que tinha dentro de casa, não consegui tirar nada. Não deu tempo? Não deu tempo de tirar. O que a Cecília e tantas outras famílias perderam virou entulho. A Samap tem tudo na mão. Para quem vende queijo coalho na areia, tem uma maquininha top que é um mar de sucesso. Meio-dia Paraná. Oferecimento Tilápia Cevale, sabor inesquecível. A luta de uma vida inteira. Móveis, eletrodomésticos. Calcular o prejuízo de cada um é difícil, mas aqui dá para ter um pouco da dimensão dos estragos. Nesse terreno está tudo que a prefeitura recolheu pelas ruas nas últimas semanas. Mais de 6.000 casas foram afetadas pela enchente em União da Vitória. 8.500 moradores ficaram desalojados ou desabrigados, mas o total de atingidos chegou a 18.000, de acordo com os dados da Defesa Civil. O número representa praticamente 1/3 da população da cidade, que tem 55.000 habitantes. Além das casas, o comércio e as empresas também sofreram as consequências da enchente. A economia da cidade quase parou. Prejuízos que ainda estão sendo contabilizados. Nessa conta entram as perdas que o Luciano teve. Por mais de 40 dias, a distribuidora de combustíveis ficou alagada. Paramos a operação, né? A gente sempre acha que não ia ter uma grande enchente, mas infelizmente, quando a gente viu que estava subindo muito o rio, a gente já começou a se precaver, tirar os motores aqui, né? E erguer os móveis da própria empresa, tirar o que dava, né? Mas mesmo assim, nós paramos com a operação na empresa aqui mais ou menos aí uns 40 dias, né? A Prefeitura de União da Vitória decretou calamidade pública e espera ajuda estadual e federal
para pagar a conta da enchente. Então, nós disponibilizamos, na verdade, a questão principalmente das nossas vias, de pontes, de bueiros, né, da questão das nossas escolas, as nossas UBSs. A gente já fez uma solicitação tanto ao governo do estado como ao governo federal de aproximadamente 34 milhões. As chuvas de outubro e novembro afetaram diretamente mais de 60 mil pessoas. Pelo menos 30 mil casas atingidas. Prejuízos para os moradores, para empresas, perdas na agricultura. Quase metade dos municípios paranaenses sofreram as consequências de enchentes, enxurradas, deslizamentos, vendavais. Em meio ao que os pesquisadores chamam de emergência climática, a certeza é que esses fenômenos vão ficar cada vez mais fortes e frequentes. Além deste aquecimento global devido à mudança de composição atmosférica, o homem também altera o clima de outras formas. Por exemplo, alterando a cobertura da superfície. Como as cidades estão se preparando para enfrentar esse cenário? As obras para prevenir, amenizar os alagamentos. Existe solução? Nós mostramos vários casos de lugares ao redor do mundo em que esses lugares foram atingidos por duas grandes enchentes. O que é interessante sobre esses casos é que, mesmo com a segunda enchente sendo parecida ou pior que a primeira, houve menos perdas. A situação de quem mora nas áreas de risco. A justiça climática. Lixo que jogado assim, abandonado. Convivo com as enchentes já desde os 5 aninhos que eu tinha, né? E a gente tem esperança, tem que lutar. Tudo isso você vai ver a partir de amanhã, no Meio-Dia Paraná. A série Recalculando é o tipo da reportagem que você só vai encontrar aqui na RPC. Uma reportagem que aprofunda assuntos, que faz pensar, que te traz repertório, inclusive, para conversar com as pessoas da sua comunidade, da sua família, para rever essas matérias que são verdadeiras aulas. Quando a gente pensa no futuro, a gente também pensa em soluções e se coloca ali como um agente transformador. Essa série de reportagens vai até quinta-feira. E na reportagem de amanhã, você vai ver o lado social das enchentes. E como diminuir as grandes desigualdades sociais ajuda a conter os danos das cheias. Amanhã tem mais aqui no Meio-Dia Paraná.